E a parada é a seguinte: como Memphis Depay lutou contra o mundo para jogar no Corinthians. Do canal Futidocs, que costuma fazer uns vídeos bem bons, hein? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Memphis Depay. Hoje uma estrela global e agora o mais novo jogador do Corinthians. Verdade. Mas o que poucos sabem é que por trás do talento existe uma história de dor. Um menino que carregava o peso do mundo nas costas, abandonado, rebelde e à beira de perder tudo. Desde cedo, Memphis aprendeu que a vida não seria fácil. Aos 4 anos de idade, viu seu pai sair de casa, deixando para trás uma mãe solitária e um menino perdido. A dor se transformou em raiva, e a raiva quase destruiu seu sonho. Mas para Memphis, o futebol não era apenas um jogo, era sua única chance de escapar do... Uma vibe meio brasileiro, né? Problema na família, problema financeiro, o futebol sendo a válvula de escape, uma vibe bem a nossa cara aqui mesmo. caos. Ele caiu muitas vezes, no PSV ele brilhou, mas no Manchester United ele fracassou. No Lyon renasceu e agora no Corinthians ele tem a chance de... Quem não fracassou no United, assim, só pra saber, ultimamente, quem foi o último cara que deu bom mesmo? Pô, esse funcionou. reescrever a sua história. Por trás de cada sorriso, de cada celebração, existe um guerreiro que superou o mundo, uma vida de traumas, perdas e de renascimento. Mas a verdade é que Memphis Depay não teve uma infância comum, muito menos fácil. Nascido em uma pequena cidade Talvez não seja comum pra quem nasce na Holanda, né? Porque pra gente aqui é a coisa mais comum do mundo. na Holanda, sua vida começou a desmoronar O Bruno Fernandes deu certo, é o Bruno Fernandes. E aí, pra cada Bruno Fernandes tem 14 Anthony. quando seu pai, Dennis, abandonou a família quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Aí é foda, hein, Esse Dennis? ato de abandono não foi apenas uma separação física, foi o início de uma ferida emocional profunda que Memphis carregaria por muitos anos. A ausência de um pai, uma figura que deveria representar segurança e apoio, deixou Memphis com um sentimento constante de vazio. Ele cresceu com essa lacuna, tentando preencher a solidão com uma bola de futebol. Sua mãe, Cora, tentando reconstruir a sua vida, se casou de novo em 2002, mas ao invés de trazer estabilidade, essa nova união piorou ainda Aí é bom, aí é coisa complicada. mais a situação. O homem com quem sua mãe se casou tinha 10 filhos de outro 10, amigo. 10? Que isso? Amigo? relacionamento. E Memphis, agora com apenas 8 anos de idade, foi jogado em um ambiente totalmente hostil. Ele não apenas teve Se bem que o bom do cara já ter 10 filhos, aqui com o Memphis dá 11 e pronto, temos um time, só jogar. que se adaptar a uma nova realidade familiar, como também teve que lidar com abusos físicos e psicológicos frequentes vindo dos seus irmãos. A casa que Nossa, vindo dos irmãos, só piora o bagulho, só piora, só piora. deveria ser o seu lar se tornou um verdadeiro campo de batalha, e Memphis, ainda uma criança, era constantemente o alvo. Essas brigas constantes só alimentaram a rebeldia que ele tinha internamente. Com a sua mãe lutando, trabalhando em 2 empregos diferentes, Memphis muitas vezes se viu sozinho, sem a sua mãe e sem o seu pai. Cora, fragilizada mentalmente pela pressão da vida e os desafios que enfrentava, foi internada por várias vezes para tratar sua saúde mental. Durante esse período, Memphis foi morar com seus avós maternos. Embora a casa de seus avós tenha trazido um pouco mais de estabilidade, a cicatriz emocional de anos de brigas e abandono já estava profundamente marcada. Mó cara de menor revoltado, tá ligado? Dá uma olhada. Foi durante esses anos sombrios que Memphis começou a se rebelar. Sem uma figura paterna ou materna estável, ele procurou em outros lugares o apoio e a validação que ele tanto precisava. Aos poucos começou a andar com grupos perigosos, e foi nesse ponto que ele teve uma breve incursão no mundo das drogas. A marginalidade parecia um caminho quase inevitável para um garoto tão marcado por traumas, mas o futebol ainda era sua salvação. Sempre que Memphis tocava na bola, era como se o mundo ao seu redor desaparecesse, e esse era o seu único escape. Mas o que vem a seguir é um evento que transformou totalmente a vida de Memphis. O futebol sempre foi a única constante na vida de Memphis Depay, um escape que começou ainda muito cedo. Aos 5 anos ele já mostrava uma ligação especial com a bola, jogando nas ruas de Mordrecht com seus amigos. O seu avô Kees foi
Belo bigode, um bigode de respeito, diga-se de passagem aqui. Foi uma figura que incentivou ele a transformar aquela brincadeira de rua em algo mais organizado. Foi Kes que escreveu Memphis no Moordrecht, o pequeno clube da cidade, onde Memphis começou a treinar aos 7 anos de idade. No campo, Memphis se destacava como uma joia rara. Seus primeiros treinadores lembram de um garoto que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas que, quando tinha uma bola nos pés, transformava toda a dor em magia. Seu talento natural era inegável. Ele era rápido, ágil e tinha uma força impressionante para alguém tão jovem. Não demorou muito para que todos ao redor percebessem que Memphis estava destinado a algo muito maior do que apenas jogar futebol nas ligas regionais. No Moordrecht, ele era simplesmente imparável, marcando gols e dando assistências como se o futebol fosse uma segunda natureza. E aos 9 anos de idade, os primeiros olheiros começaram a perceber o seu potencial. Ele não era apenas um garoto habilidoso, tinha uma coisa especial na sua maneira de jogar. A confiança e o instinto ofensivo de Memphis chamaram a atenção do Sparta Rotterdam, um clube com academia de base renomada. Em 2003, Memphis se transferiu para o Rotterdam. O moleque sempre com um cara meio de bolado, tá ligado? A postura do mano, sempre meio sériozão. Mas mesmo que suas habilidades dentro de campo fossem extraordinárias, sua vida fora das 4 linhas continuava complicada. Memphis ainda enfrentava Com essa foto aqui, ele tá a cara de um moleque brasileiro, carioca, cortinho na sobrancelha. os traumas do passado e o comportamento rebelde. Seus treinadores no Sparta Rotterdam lembram de um garoto que, apesar de todo o talento, tinha sérios problemas de comportamento. Ele se isolava, não confiava em ninguém e mantinha uma barreira emocional que dificultava qualquer conexão com os colegas de time. Padrão. Para Memphis, o futebol era a única maneira de canalizar toda a raiva e frustração que ele tinha. Mesmo com esses desafios, ele se destacava no campo. Seu talento não poderia ser ignorado e aos 12 anos, clubes maiores começaram a observar ele mais de perto. O PSV, um dos gigantes do futebol holandês, se interessou e em 2006 ofereceu a Memphis a oportunidade de entrar para a academia da base do clube. A mudança para o PSV representava mais do que um avanço na carreira, era também uma chance de escapar do ambiente problemático em que havia crescido. Aos 12 anos, Memphis teve que deixar a sua casa e se mudar para uma família adotiva em Eindhoven, onde poderia focar completamente no futebol. Essa mudança, mesmo difícil, foi a sua salvação. Longe dos conflitos familiares e das más influências, ele encontrou uma nova Você vê que a estrutura familiar é boa quando o moleque fica bem ao se distanciar da família. Aí você imagina o nível da família, tá ligado? Como que devia ser problemático. estrutura, tanto emocional quanto física, para continuar crescendo como jogador. O PSV ofereceu a ele o suporte necessário para desenvolver todo o seu potencial. Com o acompanhamento de mentores e treinadores dedicados, Memphis começou a florescer, não só como atleta, mas também como homem. Aos poucos, ele se tornava uma das maiores promessas do futebol holandês. Em campo, a sua confiança era totalmente inabalável. Fora dele, Memphis ainda enfrentava os fantasmas do passado, mas estava começando a encontrar um novo caminho guiado pelo futebol e pela determinação de mudar o seu destino. Mas o que acontece a seguir é ainda mais surpreendente. Aos 16 anos, Memphis Depay deu um salto definitivo na sua carreira, subindo para o time principal do PSV. Esse era o momento pelo qual tinha lutado desde a infância. A transição das categorias de base para o futebol profissional não foi fácil, mas Memphis tinha uma aura especial que diferenciava ele do resto, uma resiliência inabalável forjada por todos os obstáculos que tinha superado na vida pessoal. Logo na estreia, ele já mostrava que não estava lá apenas para ser mais um. Memphis queria fazer a diferença. Dentro de campo, ele era um jogador dinâmico, imprevisível, que podia mudar o curso de uma partida em questão de segundos. Seus dribles rápidos e sua potência física faziam dele um atacante temido. Foi no PSV que ele começou a se destacar não apenas como um jovem promissor, mas como uma verdadeira estrela em ascensão no futebol holandês. Seu instinto matador, aliado a uma técnica refinada, o tornou uma peça fundamental no time. A temporada de 2014 e 2015 foi o ápice da sua carreira. Pô, pior que eu não lembro das pessoas falando dele na época de Holanda ainda. Acho que a primeira vez que eu vi comentar foi quando ele já estava saindo já da Holanda para chegar no United. No PSV. Memphis liderou o time com uma série de atuações de destaque que levaram o PSV a conquistar o título da Eredivisie, o campeonato nacional da Holanda. Tipo, ele tendo hype lá fora e tal, eu não lembro, não.
Ele foi artilheiro da competição, e as suas performances atraíram a atenção de gigantes europeus. Com 28 gols em 40 partidas naquela temporada, Memphis se estabeleceu como um dos atacantes mais perigosos do continente. Mas sua ascensão no PSV não foi apenas uma história de sucesso ininterrupto. Fora de campo, Memphis ainda carregava as sombras do seu passado. Ele era conhecido por ser um cara com uma personalidade forte e, por vezes, muito complicada. O temperamento que o fazia brilhar dentro do campo também tornava ele uma figura difícil. Pior que isso aqui é meio clichê, pessoal, com essa vivência e tal, acaba sendo um pouco mais brigão e tal. Aí tem sempre aquela parada do não, pô, fulano joga muito bem, mas perde a cabeça fácil. Isso aqui é bem comum. De lidar fora de campo. Ele se envolvia em discussões e seu comportamento rebelde fazia com que, muitas vezes, ele entrasse em conflito com seus treinadores e companheiros de time. Mesmo assim, o seu talento era inegável e a diretoria do PSV via nele o potencial de um jogador que poderia brilhar nos maiores palcos do futebol mundial. Memphis sabia que estava destinado a coisas grandes. Ele não tinha medo de se destacar e frequentemente mostrava sua confiança em campo, seja com gols, assistências ou jogadas individuais brilhantes. O atacante carregava o PSV nas costas em muitos momentos decisivos. Isso ainda é muito novo, né? Isso ainda... A lá Estevão aqui no Palmeiras. E seu futuro... Se bem que o Palmeiras é bom o suficiente para rodar mesmo sem Estevão. Por mais que o Estevão acrescente bastante. Parecia cada vez mais promissor. Com a temporada dos sonhos concluída, Memphis estava pronto para dar o próximo passo. Gigantes europeus começavam a fazer propostas, e o Manchester United, um dos clubes mais icônicos do mundo, foi o escolhido para ver o seu novo destino. Com apenas 21 anos, ele estava prestes a... Pô, ele foi pro United com 21 só, ele era novão. Viver o seu primeiro grande desafio fora da Holanda. Mas o que deveria ser uma nova era gloriosa se transformou em um dos maiores fracassos da história do futebol. Se transformou em Pogba, Antony, Maguire, pipipi, popopó. Mundial. Em 2015, após uma temporada espetacular no PSV, Memphis Depay estava pronto para enfrentar o maior desafio da sua carreira até aquele momento, o Manchester United. A transferência girou em torno de 30 milhões de euros e foi cercada de expectativas. Espera, quanto? 30? A transferência girou em torno de 30 milhões de euros. Hoje em dia, dificilmente sairia por menos de 50, 60. E foi cercada de expectativas, tanto por parte do clube quanto por parte dos fãs. Memphis chegou como uma das grandes promessas do futebol europeu, com a missão de ser o novo astro de Old Trafford. E essa barba é muito feia, mas tudo bem. Ele era visto como sucessor natural de grandes jogadores, alguém que poderia devolver o brilho ao ataque do United. Porém, o salto para a Premier League provou ser muito mais desafiador do que ele poderia esperar. Sob o comando de Louis van Gaal, Memphis teve um início promissor, mas logo se viu diante de dificuldades. O futebol inglês era mais físico e intenso do que qualquer outra coisa que ele tinha experimentado antes. Além disso, as táticas mais rígidas e a pressão implacável da mídia não facilitaram sua adaptação. Dentro de campo, Memphis mostrava flashes do seu talento. Ele teve momentos brilhantes, como sua performance na Champions League, onde ajudou o United a se classificar. Uma vibe meio Sancho. Sabe, tem uns momentos aqui que faz um drible aqui, outro ali, mas no geral... Ficar para a fase de grupos. Mas esses lampejos de genialidade foram ofuscados por sua falta de consistência. Na Premier League, ele não conseguia repetir o sucesso que teve na Holanda. A intensidade dos jogos e o estilo mais direto do futebol inglês muitas vezes frustravam as suas tentativas de criar jogadas. Memphis era um jogador que gostava de driblar, de ter a bola nos pés, mas na Premier League, ele raramente tinha o tempo e o espaço necessários para fazer o que sabia de melhor. Fora de campo, Memphis também enfrentava dificuldades. A adaptação à vida em Manchester foi muito mais complicada do que ele esperava. O estilo de vida, a cultura e até mesmo o clima eram Pô, ele já era europeu. Foi difícil. Já estava lá por perto. barreiras que contribuíam para a sensação de desconforto. Além disso, a imprensa britânica frequentemente tocava uma máquina de críticas, muitas vezes questionando a sua atitude e o estilo de vida luxuoso. Para um jogador que vinha de um ambiente em que ele era o protagonista absoluto, como no PSV, ser apenas mais uma peça em um time cheio de estrelas foi algo difícil de aceitar. Memphis sempre teve uma personalidade forte e autoconfiança em excesso, características que levaram ele ao topo, mas que também causaram atrito no vestiário. Ele não queria ser apenas mais um jogador, queria ser o centro das atenções, o destaque do time.
Apesar de alguns bons momentos, como a vitória contra o Midland na Europa League, onde ele brilhou. Pô, esse drible é sacanagem de bonito, tá? Mas tudo bem. A passagem de Memphis pelo United começou Pitico, a perder força. Com a chegada de Zé Mourinho ao comando do time, suas chances de jogar diminuíram mais ainda. A chegada de outros jogadores como Anthony mas só a gente aí que não deu certo também, fica vendo. Martial e a ascensão de jogadores Nossa, Lingard. Eu acho que o problema é o United mesmo. jovens como Jesse Lingard fizeram com que Memphis fosse gradualmente jogado ao banco de reservas. A pressão aumentava e seu tempo em campo diminuía. Em pouco tempo ficou claro que ele não se encaixaria nos planos de Mourinho para o United. Memphis went to a reserve match playing with the kids and they arrived with this big Rolls Royce and O sonho de Memphis em Old Trafford tinha acabado. Com certeza você pensa que o fracasso em Manchester seria o fim da sua carreira, mas o que veio a seguir foi literalmente o renascimento. Após sua passagem decepcionante pelo Manchester United, Memphis Depay sabia que precisava de uma nova estratégia para voltar ao alto nível da sua carreira. Ele não podia mais se arriscar em uma escolha precipitada. Por isso, com a ajuda de uma equipe de análise de dados, ele foi atrás de descobrir um campeonato bosta e aí foi pra França. Memphis estudou cuidadosamente as suas opções. Através de um processo minucioso que envolveu o estudo das táticas e da estrutura de várias equipes europeias, ele escolheu Lyon como seu novo destino. Lyon oferecia o equilíbrio perfeito entre liberdade ofensiva e responsabilidades defensivas mínimas, algo que Memphis sabia ser essencial para que ele pudesse brilhar. A decisão de ir para o Lyon em 2017 se provou um ponto de virada na sua carreira. Longe dos holofotes opressivos da Premier League, Memphis encontrou um ambiente mais acolhedor e propício para o seu estilo de jogo. Ele teve liberdade para criar, para driblar e, acima de tudo, para ser ele mesmo dentro de campo. Em Lyon, ele não era apenas mais um jogador em mais uma equipe, ele era o protagonista. A partir do momento em que vestiu a camisa do Lyon, Memphis começou a mostrar ao mundo o jogador que ele realmente era. Logo nas primeiras temporadas, Memphis se tornou o líder incontestável do time. Ele assumiu a responsabilidade de levar o Lyon a um novo nível, e seus números em campo falavam por si. 63 gols em 139 jogos. Bem. Mais do que apenas os números, era a forma como ele jogava que chamava a atenção. Ele ganhou a Ligue 1 pelo menos? Mano, nessa altura aí o PSG já tava rico, tá ligado? E aí o PSG papou praticamente todas. Então, Memphis renasceu como um jogador mais maduro, mais focado e determinado a mostrar que ainda podia estar entre os melhores do mundo. Golaço. Foi também em Lyon que Memphis começou a se reconectar com a sua fé. Ele passou por uma transformação espiritual profunda e acreditava essa mudança como a razão para sua recuperação dentro de campo. Para ele, essa nova fase não era apenas sobre jogar futebol, era sobre ele encontrar propósito, tanto como jogador quanto como pessoa. Legal. Ele se tornou um líder dentro e fora do campo, sendo nomeado capitão da equipe e guiando seus companheiros de equipe com confiança. Sob a sua liderança, o Lyon não apenas competiu em alto nível no campeonato francês, mas também teve grandes momentos na Champions League. Em 2020, ele ajudou o Lyon a alcançar as semifinais da Champions, um feito único e histórico para o clube. Memphis era o coração do time, sempre presente nos momentos decisivos, seja com um gol, uma assistência ou mesmo a sua presença inspiradora. Sua relação com o Lyon era diferente de tudo o que ele tinha experimentado antes. No PSV ele era uma promessa, no Manchester United uma estrela em ascensão que lutava para se adaptar. Mas em Lyon, Memphis... Pô, ainda vai pro Barcelona, né? Ainda tem o capítulo Barcelona nisso aqui. Foi melhor do que o Juninho Pernambucano, mas nem por um cara... Encontrou o seu lar, o lugar onde podia ser a melhor versão dele mesmo. E ele sabia que não poderia parar por ali. O seu tempo no Lyon não era o final da sua história, mas uma etapa crucial na sua jornada. O Pernambucano, o Juninho, quando ele chegou na França, o time nunca tinha ganhado uma Ligue 1. Aí com o Juninho lá, ganhou 7 vezes. Depois que o Juninho foi embora, nunca mais ganhou. Juninho from Pernambuco. Mas como nem tudo são flores, Memphis Depay teria uma outra surpresa decepcionante. Depois do seu renascimento no Lyon, onde Memphis Depay reconstruiu sua carreira e a sua identidade, ele estava pronto para dar mais um grande passo.
Em 2021 veio a oportunidade de jogar no Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Só que vivi uma época, esse Barcelona aí, até o Daniel Alves, eles trouxeram de volta, era uma bagunça. Para muitos jogadores, vestir a camisa blaugrana é o auge de qualquer carreira. Sim. E para Memphis, parecia ser a chance de finalmente brilhar no mais alto nível do futebol europeu. A transição para o Barcelona não foi impossível. Assim como fez ao escolher o Lyon, Memphis usou análise de dados e estudou a filosofia do clube catalão, acreditando que ali ele teria liberdade para continuar se destacando. Nos primeiros meses, tudo parecia estar indo bem. Memphis teve um início promissor, marcando 8 gols em suas primeiras 14 partidas na La Liga. Ele rapidamente se tornou uma peça-chave no ataque do Barcelona. Esse uniforme era muito feio. Que estava passando por uma fase de reconstrução após a saída do Messi. Memphis assumiu a responsabilidade de liderar o ataque, com sua confiança renovada, que o fizeram brilhar em Lyon. Suas jogadas criativas e sua capacidade de marcar gols em momentos cruciais fazia dele um dos destaques do time. Contudo, a realidade no Barcelona não demorou a se mostrar mais complicada do que ele realmente esperava. Embora Memphis tenha começado bem, logo vieram os problemas físicos. Lesões recorrentes o afastaram dos gramados em momentos críticos. Então, lesão tá sendo a primeira vez nesse vídeo que a gente vê aparecendo, né? É a primeira vez. E aí, acho que daqui pra frente a gente vai ver bastante, porque ele machucou demais. Mas até então, pelo menos aqui no vídeo, não falava nada sobre lesão. Da temporada. E ele passou longos períodos fora de ação. Para um jogador que dependia tanto do seu ritmo e explosão física, essas lesões foram devastadoras, mas as constantes interrupções por conta dos problemas musculares impediram ele de encontrar consistência. Se ele chega no Corinthians agora e machuca, rapaz... Além disso, o Barcelona estava em uma fase de transição difícil, com problemas financeiros e instabilidade no comando técnico. A chegada de Xavi como treinador trouxe uma nova filosofia de jogo, e Memphis, que antes era um dos protagonistas, viu seu papel no time diminuir. De tempos em tempos nasce um Vitor Roque. Com a chegada de novos reforços e o retorno de jogadores de lesão, Memphis perdeu espaço na equipe titular novamente. Parecia que a história estava se repetindo mais uma vez. Ele, que tinha sido o ponto focal do ataque no início da temporada, agora se via jogando nos bancos de reservas. A mídia espanhola, sempre exigente com jogadores de elite, começou a questionar o futuro de Memphis no clube. As expectativas eram altíssimas, e qualquer queda de rendimento era amplamente criticada. Memphis, que sempre lidou com críticas ao longo da sua carreira, agora enfrentava a pressão de jogar em um dos clubes mais vigiados do mundo, onde cada movimento era analisado. Mas, mesmo com as dificuldades, Memphis manteve sua postura profissional. Ele nunca se deixou abater pelas circunstâncias, sempre buscando oportunidades para contribuir quando era chamado. Mas, em janeiro de 2023, o inevitável aconteceu. O Barcelona, enfrentando problemas financeiros severos, decidiu vender Memphis. Para muitos, essa transferência foi um choque, uma vez que Memphis ainda tinha muito a oferecer. Mas o clube precisava tinha muito a oferecer. Não sei se tinha muito. equilibrar as suas contas, e a venda de jogadores se tornou uma necessidade. Mas para a um desses está no Vasco hoje em dia. Que bizarro, tá ligado? sorte de Memphis, o time do coração do rei da Espanha ainda estava interessado no seu futebol. Quando o Memphis Depay chegou ao Atlético de Madrid em janeiro de 2023, ele sabia que estava diante de mais um grande desafio. O Atlético, comandado pelo intenso e estratégico argentino Diego Simeone, era conhecido pelo seu estilo de jogo defensivo e extremamente disciplinado. Para um jogador como Memphis, acostumado à liberdade ofensiva e ao protagonismo em campo, essa mudança representava um teste na sua carreira. Mas aí o negócio de analisar se ele faz sentido ou não no estilo de jogo do time, esquece, né? Acabou, não tem mais. Se em Lyon ele floresceu como líder e criador de jogadas, no Atlético ele teria que se adaptar a um esquema em que todos os jogadores têm funções muito bem definidas, especialmente no aspecto defensivo. Desde o primeiro momento, Memphis precisou se ajustar à nova realidade. O futebol no Atlético de Madrid exigia sacrifício, intensidade e um foco absoluto na estrutura coletiva. Simeone, o treinador conhecido por exigir o máximo de seus jogadores conhecido por retranca, em termos de entrega física e mental, deu a Memphis uma missão clara. Ele precisaria ser muito mais do que um atacante criativo. Teria que se tornar um jogador versátil que ajudasse na defesa e contribuísse para a solidez da equipe.
Essa mudança de estilo foi difícil para Memphis, que sempre brilhou com a sua capacidade de driblar, criar espaços e marcar gols de forma incisiva. No Atlético ele encontrou uma realidade mais rígida, onde os jogadores precisam seguir à risca o plano tático do treinador. Memphis teve bons momentos no time, marcando gols importantes em algumas partidas, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. O estilo de jogo do Atlético, com menos foco em ataque posicional e mais em contra-ataques rápidos, e em aproveitar erros dos adversários, limitou o impacto que Memphis poderia ter em campo. Mesmo assim, ele demonstrou resiliência. Jogar em um dos clubes mais competitivos da Espanha e sob as ordens de Simeone foi uma oportunidade para Memphis aprender e evoluir em aspectos do jogo que ele não tinha explorado antes. Ele melhorou seu comprometimento defensivo e aprendeu a se sacrificar mais pelo coletivo. Mesmo assim, a sensação de não estar utilizando todo o seu potencial criativo pesava sobre ele. Por isso ele decidiu vir jogar na América Latina com o Yuri Alberto. Ele sabia que ele tinha mais a oferecer do que o esquema tático do Atlético permitia. O Depay nunca rendeu em time nenhum além do PSV. Pô, mas a gente acabou de ver que ele foi bem pra caralho no Lyon, pô. Além das dificuldades táticas, Memphis também lidou com lesões e a concorrência feroz no elenco. O Atlético tinha um ataque recheado de talentos, e Memphis se viu competindo constantemente por um lugar no time titular. Suas atuações eram boas. É que assim, com todo respeito aí ao Morata, mas o Morata não é lá um craque da bola, né? Uma coisa, e aí a gente entende, é disputar a vaga na titularidade com Lewandowski, com o Griezmann, mas o Morata não quer... Pô, Morata... Mas sem o brilho contínuo que ele tinha mostrado em Lyon. Apesar disso, ele conseguiu marcar 9 gols em 31 jogos durante sua Mas é um bom jogador, Morata, tá? Passagem pelo clube. Mas é melhor que o Depay. Então, segundo o Atlético de Madrid, aparentemente sim. Que o Atlético de Madrid não tenha sido o lugar onde Memphis se destacou como em Lyon, a experiência em um dos clubes mais competitivos da Europa o preparou para algo muito maior. Ele sabia que para continuar evoluindo, precisava encontrar um lugar onde pudesse ter novamente a liberdade de jogar de acordo com suas melhores características. Foi aí que surgiu uma oportunidade inesperada: o Brasil. Um movimento que poucos poderiam imaginar, mas que se encaixava perfeitamente no desejo de Memphis de retornar ao protagonismo. Mas foi aqui que algo surpreendente. Rapaz, mas já teve gente que veio aqui pelo protagonismo e não aguentou não, hein? Fala comigo, William Premier League. Surpreendente aconteceu e que ninguém estava esperando. Semanas atrás, o Corinthians fez o maior movimento da última década, desde o Ronaldo Fenômeno, ao anunciar a contratação de Memphis depois. Soltar uma polêmica aqui. Soltar uma polêmicazinha aqui. O Pato não entra nesse bagulho, não. É que o Memphis é gringo, né? E aí ele pesa por ser gringo. Mas assim, o Pato veio pro Corinthians, o Memphis é novo, ele tem 30. O Pato veio com 23. E aí hoje a gente sabe que o Pato deu errado. Mas até então, era o baita promissor jogador do Milan. Era o novo Ronaldo Fenômeno, tá ligado? O Pato... E no Pato pagaram 40 milhões na época. 40 milhões ainda é muito hoje. Na época, 2013, o Pato entra nessa paradinha aqui, tá? O Pato entra. Suárez foi melhor. Tá falando Corinthians, amigo. Tá falando Corinthians. Pai. E a expectativa em torno dessa decisão não poderia ser maior. Memphis, um jogador de renome internacional, traz uma bagagem recheada de experiência em grandes clubes europeus, mas também carrega a necessidade de reviver a sua carreira após um período de altos e baixos. Com apenas 30 anos de idade e uma vontade inabalável, o cenário para isso não poderia ser mais Assim, o bicho é estiloso, tá? O cabelo dele aqui, aquela tiarinha lá e tal, o bicho é estiloso. propício. O Brasil, um país apaixonado por futebol, e o Corinthians. É que aquela imagem ali é de político, mas tudo bem. Sua torcida vibrante e um time que clama por um líder no ataque. A apresentação de Memphis aconteceu em um dia que ficará marcado na memória da fiel torcida. Durante o jogo eletrizante da Copa do Brasil, o Corinthians fez uma virada histórica sobre o Juventude, garantindo E o Garro é muito bom. uma vaga nas semifinais do torneio. Para Memphis, assistir a esse jogo foi um mergulho direto na intensidade do futebol sul-americano e principalmente corintiano. Ele sentiu o fervor do estádio lotado, a energia pulsante das arquibancadas e percebeu rapidamente que no Brasil o futebol é mais do que um esporte. É uma emoção coletiva, uma paixão sem limites. É, se perder uns jogos seguidos, aí mesmo que ele vai ver como é que funciona no Brasil. Quando a Gaviões estiver bagunçando o carro dele, aí ele vai ver como é que funciona aqui. Enquanto Memphis faz sua estreia contra o Atlético Goianiense, a torcida já vislumbra o impacto que ele pode ter no time.
O Corinthians vive um momento delicado, Não, pô, vive um momento bom. Yuri Alberto, Pedro Raul, só goleador nato. Pior que perto do Pedro Raul, o Yuri Alberto é realmente muito bom, tá ligado? especialmente no ataque. O atacante Yuri Alberto, conhecido como Esse mano aqui é o que eu falei que é muito bom. E eu não tô nem errado, realmente, perto do Pedro Raul, o Yuri Alberto é muito bom. muitos por inimigo do gol, que deveria ser o artilheiro do time, Esse Yuri Alberto é muito bom. Esse aqui, ó, desses lances, esse é muito bom. enfrenta uma longa fase de seca, incapaz de fazer o Este. simples. A título de curiosidade, o Campeonato Brasileiro, de 16 chances criadas pelo Corinthians, apenas 0,5 são convertidas em gol. Essa falta de gol se tornou um problema crônico para o Corinthians. Por que será? E o fantasma da Série B começa a assombrar o clube. Mas a chegada de Memphis pode ser a solução perfeita para esse problema. Com a sua capacidade de finalização, habilidade técnica e experiência em competições do E o Corinthians deu uma guinada agora, né, cara? A chegada do Hugo Souza, do André Ramalho, do Thales Magno, o Ramon Dias tendo cada vez mais tempo pra inserir o que ele quer do time e tal. O Garro, que já tava no time e, pô, parece que cada dia fica melhor, tá ligado? O Corinthians agora ele deu uma melhorada. do mais alto nível, Memphis tem tudo para se tornar a principal referência ofensiva do Corinthians. Mais do que isso, ele estará cercado de jogadores que podem potencializar O Romero também tem que ser falado. O Romero também é bem enjoado. Eu sou Vasco, meu Deus do céu, eu tenho autoridade pra falar o quanto que o Romero é um desgraçado. o seu desempenho. No meio-campo, o Corinthians conta Coronado também, mano. Baita jogador caro, verdade. com meias armadores como Garro e Coronado. Dois maestros super criativos que têm a capacidade de municiar o ataque com passes precisos e visão de jogo apurada. Com esses dois armadores ao seu lado, Memphis terá as condições ideais para brilhar. Também pelo fato dos volantes criativos do time, talvez ele não precisará recuar para buscar a bola ou criar suas próprias jogadas, como em Isso aí eu não contaria muito, não. alguns momentos da sua carreira. Agora terá o suporte necessário para focar no que faz de melhor: atacar e marcar gols. Se o time conseguir criar uma sinergia entre esses jogadores, não é exagero dizer que Memphis pode facilmente se tornar o artilheiro dos próximos campeonatos. Também não apostaria muito nisso, não, mas tudo bem. Tudo o que ele precisa para reviver a sua carreira está à sua disposição. Companheiros talentosos, uma torcida que apoia incondicionalmente e a Incondicionalmente não, que ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Começar a fazer bosta, os caras buscam você dentro do motel. Salve, Luan, tudo bom? oportunidade de ser a estrela de um dos maiores clubes do Brasil. Mais do que apenas uma questão de gols. A chegada de Memphis também representa a chance de resgatar o protagonismo do Corinthians. Um time que já enfrentou tantos desafios nas últimas temporadas, agora vê em Memphis a peça que faltava para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro e, quem sabe, até lutar por títulos importantes. Mas tudo isso só acontecerá se o Corinthians conseguir se salvar do rebaixamento. Que isso, cara? Que isso? E caso contrário, Memphis pode abandonar o clube antes do campeonato terminar. Os próximos capítulos de Memphis Depay estão por vir. E nós, brasileiros, Pô, o cabelo com o símbolo do Corinthians é muito foda. amantes do futebol, pela primeira vez na vida, acompanharemos tudo de perto. Se você gostou desse vídeo, Foda. curta, se inscreva no canal e assista. Foda, foda. E aí aquilo, né? Chega com um salário mó caro, vai ter que render. É um jogador que é mais jovem do que normalmente são os que vêm pra cá de fora, que é, sei lá, normalmente a galera vem com 34, 35, 36. O Thiago Silva chegou com, sei lá, 39, tá ligado? Ele chega com 30. Então a idade dele é bem mais da hora. A idade dele é bem mais da hora. Vai dar bom? Só o tempo dirá. A gente já vai ter agora a Sul-Americana para analisar, o próprio Campeonato Brasileiro, e estaremos de olho.